dessa semana, onde nós iremos conversar com os nossos colegas engenheiros e profissionais do sistema Confecre como um todo, da região norte do estado de Goiás. Mas antes eu quero fazer aqui uma recordação, uma homenagem, um cumprimento ao Dia do Engenheiro Agrimensor, dia 4 de junho, uma lembrança a esses colegas que são responsáveis aí pelos levantamentos topográficos, análises de relevo, da geografia do nosso estado e do nosso país, e que permite aí o desenvolvimento e o aproveitamento de terrenos dos mais planos aos mais inóspitos. Ao engenheiro agrimensor, meu grande abraço, e quero fazer esse cumprimento aqui, utilizando o nome do nosso colega Xisto Damas, engenheiro agrimensor lá de Niquelândia. Xisto, em nome dos colegas agrimensores, eu cumprimento você e aos nossos convidados. Pois bem, vamos dar início à nossa live de hoje, então, com os engenheiros civis, se eu não estou enganado. Hoje nós temos aqui a preponderância dos nossos colegas civis, que é o Thales Roberto. Thales, seja bem-vindo. Ao Cristóvão Elmir Lainier Filho, isso aí deve ser nome ou italiano ou francês. Ao Gilson Pablo, de Porangatu, 400 quilômetros daqui de Goiânia. Tem um grande amigo meu que é aí de Porangatu. Ao Gabriel, que é de Minasul, terra das montanhas ali, dos vales antes de chegar. Pessoal, agradeço a participação de vocês, agradeço esse tempo que vocês tiraram para conversar conosco. Nós estamos aí passando por um processo eleitoral, uma campanha eleitoral para a presidência do nosso conselho aqui em Goiás, não só do CREA, mas também da Mútua, no caso aqui representada na nossa live de hoje pelo meu colega e amigo Bruno dos Santos Aguiar, candidato à diretoria administrativa da Mútua, que responderá às perguntas, às dúvidas, os questionamentos, e uma coisa importante a todos, aqui a pergunta é a queima-roupa, certo? Não tem pergunta montada, preparada, não. A pergunta ela é feita na hora, respondida na hora. Eu, particularmente, tenho uma tranquilidade, se eu não souber, eu falo, não sei, mas eu busco a informação e respondo depois. Até para quem está nos assistindo nas redes sociais, no Instagram e pelo YouTube, e a tranquilidade e a serenidade de perceber que nós aqui estamos prontos e preparados para o desafio de presidir o CREA e dirigir administrativamente a Mútua. Agradeço a todos, e eu gosto sempre, geralmente eu começo por ordem alfabética, certo? Hoje eu vou de A para Z, hoje eu vou fazer o caminho contrário. No caso, o Thales vai fazer a abertura, vocês, por favor, se apresentem, 1 minuto, só para uma apresentação breve, para a gente começar a nossa rodada de perguntas e respostas. Thales, a palavra é sua, pode habilitar o microfone, fica à vontade, obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Thales Roberto Fernandes, como já tinha dito, sou engenheiro civil, formado em Minas Gerais, porém nascido e criado aqui em Goianésia, inclusive a minha família que fundou Goianésia. E eu tenho um prazer muito grande de participar dessa live e terei o prazer muito grande de vê-lo, nosso presidente, pode contar com isso. Bom, o que mais me tem vindo à cabeça é a situação da fiscalização. Isso talvez seja um ponto que eu mais me identifico, porque tem nos deixado, ao contrário, como se o CREA fosse contra o profissional, e eu não vejo nenhuma campanha de conscientização, tanto dos engenheiros quanto dos usuários do CREA, sob o ponto de vista de clientes, né? Isso tem me deixado muito apreensivo, e eu, inclusive, sofri 2 multas recentemente de forma realmente arbitrária. Tanto que eu não vou fazer uma simples defesa, vou fazer uma defesa argumentada e via justiça, não vou fazer via CREA, porque houve um caso de acobertamento e aliciamento aqui em Goianésia, porque eu fundei a inspetoria aqui.
E o primeiro fiscal, eu consegui exonerá-lo, justamente por isso. Então, e ele me agradece até hoje, porque ele já foi até presidente da Câmara aqui, então não foi uma coisa ruim para ele. Porém, é uma coisa que eu sempre bati na tecla e acho que tem que se ter um compromisso com o profissional, e eu não tenho visto nos últimos 20 anos. Eu sou engenheiro há 20, vou fazer 28 anos agora em julho, de formado, e nunca vi um CREA dar um apoio devido e adequado ao profissional. Eu queria saber de você qual que é a sua proposta, sob o ponto de vista de fiscalização aplicada. O que mais você enxerga que precisa mudar na fiscalização? Maravilha, Thales, eu só vou terminar aqui o processo de apresentação de cada um de vocês, eu volto na pergunta. E o Gilson... Me perdoe. Não, tranquilo, já é a primeira. O Gilson, na sequência, fará a apresentação dele. Se tiver alguma pergunta, já pode fazer também. E a gente já responde para cá. Mas você já pode habilitar o microfone, só para a gente não ter ruído, por favor. Desabilita o microfone. Pois não. Gilson, com você. Boa noite a todos, tudo bem? Da cidade de Porangatu, sou formado há 5 anos e resido aqui no norte de Goiás. E gostaria de saber de você, Pedro, a respeito da faculdade EAD. O que você acha disso? Gilson, você tocou num ponto que eu gosto de debater. Vamos passar agora para o Gabriel. Na sequência, vai ser o Cristóvão Bruno, que é o nosso candidato à diretoria administrativa da multa, também fará a sua apresentação. Gabriel, é com você. Boa noite, Peterson. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Junqueira, resido em Minaçu, cidade que eu tomei como minha. Não sou nascido, mas vivo aqui desde 1990. Formei em São Paulo, na Einstein, retornei para Minaçu, já tem aproximadamente uns 7 anos. Peterson, eu gostaria de saber de você e agradecer ao Thales pela colocação. Foi muito boa, viu, Thales? Eu também concordo com todo esse posicionamento seu. Mas eu gostaria de saber de você, Peterson. Depois eu vou fazer mais perguntas, mas a primeira seria: quais inovações principais na parte de fiscalização você consegue trazer para o interior? Interior que muitas vezes a gente recebe um profissional aqui só para autuar, e não vem para conscientizar a população, não vem para trazer informação, vem para autuar e penalizar muitas vezes o profissional. Eu acho isso muito errado, né, do ponto de vista do profissional, tendo em vista que é um conselho nosso, é um conselho feito por profissionais, feito por engenheiros e para engenheiros. Até mais. Gabriel, então, assim, a gente está vendo muita questão da fiscalização como um ponto nevrálgico do nosso conselho. Cristóvão, com você, apresente-se, fique à vontade, se quiser já fazer a primeira pergunta. Habilita o microfone, Cristóvão. Boa noite a todos. Meu nome é Cristóvão, sou engenheiro civil, formado aqui em Goiânia, católica, nascido e criado aqui na vizinha aqui do Thales, sou de Séries, minha vida inteira aqui, só saí para Goiânia mesmo para estudar e retornei. Trecheiro, né? Trabalhei em alguns lugares aí, para esse Brasilzão, Rio, Maranhão e afins, mas estou aqui de novo. A minha preocupação total, Peterson, assinando embaixo o que o Thales falou e ao que o Gabriel disse, preocupação 100% em cima da fiscalização. A minha pergunta é: qual a possibilidade, não sei em relação às inspetorias aí do resto aí do norte nosso aqui,
Mas qual a possibilidade? Inspetoria de séries, estou falando por séries, não sei a realidade das outras inspetorias. De um aumento de fiscais nas inspetorias. Eu acredito que um fiscal só para toda a nossa região é pouco. Outra preocupação que eu vejo é até onde eu sei, a fiscalização feita pelo fiscal do CREA, o fiscal poderia, ao não se notificar a pessoa, né, vamos se dizer, o proprietário daquela construção ou nas outras áreas, né, área rural e tudo, mas pelo que meu conhecimento, o CREA poderia já multá-lo no primeiro contato. O que você acha sobre isso? Se realmente poderia isso ser mudado? O que eu acho, né? Eu posso estar equivocado, mas você tem um levantamento em cima dessa possibilidade desses aumentos de fiscais, porque, para mim, um fiscal se paga tranquilamente, com as atuações dele sendo bem feitas aqui na região. Se você tem esse pensamento de aumento dessa quantidade de fiscais, e quanto ao Thales, o Thales tocou num ponto também, eu fui multado agora, por esses dias, que foi um acúmulo de acontecimentos, que eu fui multado por não pagamento de boleto. Eu não sei se isso é muito correto, entendeu, ou não, mas olha o que aconteceu. Só vou relatar rapidamente. Eu enviei o e-mail para a empresa, porque o meu contrato com a empresa é para ela pagar os boletos das ARTs. Sei que não é muito dos corretos de se fazer, mas na combina foi essa. Eu enviei para a empresa, né, por e-mail da empresa, enviei pelo e-mail errado, eles não receberam. O meu e-mail do Hotmail, coincidentemente, foi bloqueado por esses dias. Fiquei 45 dias sem acesso ao meu e-mail do Hotmail. Não sei por que motivos, mas fiquei 45 dias sem o e-mail. Não recebi essas notificações automaticamente porque eu não vi, porque, lógico, se eu tivesse recebido, eu teria tomado as providências e fui multado por causa disso. Nem sei como que eu vou entrar, né, com esse recurso aí no CREA para ver o que eu posso fazer. Mas as perguntas são essas. Foco principal em cima de fiscalização. Eu acho que... E uma valorização, né, do profissional com isso, né? Eu acho que, como os colegas falaram, o CREA, para mim, desvaloriza muito o profissional. Não sei se é a mesma realidade na capital, mas no interior, para mim, só está se preocupado com a arrecadação, entendeu? O fiscal nosso que está preocupado foi lá, autuou, recebeu o ART, papo final, acabou o problema. 15 de julho está chegando, Cristóvão, vai ser a oportunidade da gente começar a dar uma guinada, pelo menos nos próximos 3 anos, nesse nível de insatisfação que vocês, meus colegas, estão me relatando. Bruno, faça uma breve apresentação e vamos às respostas. Vamos lá. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigado pelo tempo para a gente discutir aqui o sistema Confea, CREA Mútua. Agradecer a audiência também. Eu sou candidato a diretor administrativo da Mútua, sou engenheiro eletricista, me formei na UFG em 1998 e ao longo desses mais de 20 anos de engenharia aí já fui empregado, já fui empregador, já fui empreendedor, tive a oportunidade de ser professor universitário tanto na Unianhanguera quanto na PUC Goiás. E eu acho que essa experiência aí me habilita a contribuir na Caixa de Assistência. Eu acho que a gente tem uma visão do que é que a Caixa de Assistência pode fornecer para os profissionais. Nossas propostas estão nos nossos canais do Instagram, nos canais da internet, mas para a Mútua a gente tem 2 principais propostas. A primeira é popularizar a Mútua. Nós temos a sensação que muitos profissionais do sistema não conhecem o que é a Mútua. A segunda proposta é fazer com que parte dos recursos investidos na Mútua retornem para o profissional. Eu não sei se vocês sabem, mas 1/5 dos recursos que vocês pagam nas ARTs
são transferidos para a mútua. E a sensação que eu tenho é que muitas vezes o profissional que está aqui na capital está sendo bem atendido. Mas vocês aí do interior, apesar de estarem pagando os mesmos 1/5 nas ARTs, não tem esse nível de atendimento. E outra coisa que a gente quer também é andar de mãos dadas com o CREA, andar junto com o Peterson. Se, por exemplo, o CREA tem inspetorias no interior, por que não a gente não fazer um convênio com essas inspetorias e levar a mútua até o interior? Outra coisa, aumentar o número de canais digitais, de forma que o profissional não precise se deslocar fisicamente, se deslocar até a mútua em Goiânia para fazer as suas transações. Hoje nós estamos aí num mundo totalmente digital, por que não levar a mútua até um padrão de uma fintech financeira? É o que a gente deseja e andar junto com o CREA, fazer essa parceria com o CREA, porque eu acho que tanto o CREA quanto a mútua pode fazer muito pelos profissionais, mas também muito pela sociedade. E vamos conversando aí. Estou à disposição. Maravilha, obrigado. Vou começar agora respondendo as perguntas. Rapidamente, que só mandar um... Nós estamos aqui com transmissão pelo Instagram, mandar um abraço para o Márcio Vitor Trevisan, Fabiana Santana, Segue Fácil, Juliana Rodrigues, Alexandre Meirelles e Danilo. Começando pela pergunta do Gilson. Gilson, você perguntou a respeito de curso EAD. Eu tenho uma visão muito clara a respeito desse assunto. Eu entendo que não se forma engenheiros ou qualquer outro profissional inscrito no sistema CONFEA-CREA por curso à distância. Eu enxergo dessa maneira, até porque o nível das aulas que estão sendo ministradas para os alunos dos cursos à distância está deixando muito a desejar. E estou falando em escala abissal. Antes de eu me licenciar do plenário do CREA, eu tive a oportunidade de ouvir relatos de colegas que visitaram alguns polos de escolas EAD no interior do estado. É vergonhoso. Aquilo ali não oferece a mínima qualidade de ensino necessária para um profissional de engenharia. Eu sei que às vezes vai desagradar alguns colegas que estão cursando EAD, porque às vezes é um mecanismo que eles têm de poder cursar uma faculdade a um preço mais acessível, mas eu terei que dizer para eles de uma maneira muito clara e transparente. Vocês estão correndo o risco de pagar caro por um curso de engenharia, porque qualquer valor que não é bem aproveitado, qualquer serviço que não é bem prestado, ele é caro independentemente do valor que é pago. Você vai estar pagando caro para fazer um curso de engenharia para sair de lá sem saber o mínimo necessário para executar a sua atividade. E vou falar na área de engenharia civil. Eu conversei com alguns colegas que acompanharam essa fiscalização. Dizem que tem estagiários de engenharia civil, oriundos de curso EAD, que não sabem calcular traço de concreto. Isso aí já é a área de vocês. Eu entendo de eletricidade, entendo de topografia para instalação de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, mas eu creio que o cálculo de traço de concreto deve ser uma das questões mais básicas da engenharia civil. E nós estamos vendo a comercialização do ensino como algo como se fosse normal. Eu costumo dizer muito o seguinte, Gilson, que você foi o autor da pergunta. Eu duvido, eu sempre estou repetindo isso, eu chego até a ser enfadonho, mas eu duvido que qualquer um de vocês ou qualquer outra pessoa no Brasil consultaria com um médico formado por um curso EAD. Primeiro, porque não tem. Segundo, porque o Conselho Federal de Medicina não permite que isso aconteça. Tá? Você vai correr o risco de colocar a sua vida na mão de um médico que não fez uma aula presencial de anatomia, foi para um suposto simulador que ele estudou como que é a anatomia da sua coxa, ou a anatomia do seu coração, ou do seu corpo como um todo. Então, não se discute isso. E o que me deixa muito contrariado nesse tipo de situação é que a manifestação do nosso Conselho Federal ela parece que é muito tímida nesse aspecto. Eu entendo que o CONFEA e os CREA no país como um todo, cada um das 27 unidades da federação, tinha que ter uma posição clara, partindo do seu presidente. E eu, particularmente, não vejo isso aqui em Goiás como eu gostaria. Sou contra curso EAD para engenharia, agrimensura, curso de tecnologia, técnico de segurança do trabalho, ou seja, qualquer um dos 9 títulos que compõem o nosso sistema. Você não forma um engenheiro em 5 anos ensinando a distância para ele, é ali, no dia a dia, acompanhando, calculando, conversando com o professor, fazendo experiências.
conhecendo a resistência dos materiais, que é o ensaio que vocês fazem muito, de ferro, o vergalhão CA50 e CA60, como você faz isso à distância, sem conhecer, sem sentir o processo? Então, a gente começa a colocar em risco a vida da sociedade a partir do momento que a gente não se posiciona em relação a esse tipo de situação. Então, Gilson, eu sei que às vezes a resposta foi longa, mas eu não concordo, em hipótese alguma, que curso de graduação, de graduação, dentro do nosso sistema, dentro dos 9 títulos que são representados por eles, sejam feitos na modalidade EAD. Pós-graduação, aí é outro modelo. Uma especialização em EAD, tudo bem, o profissional já estudou, já adquiriu bagagem intelectual e acadêmica para isso. Tá? Mas, de maneira tranquila, engenharia, agronomia, agrimensura, geografia, geologia, que são cursos que fazem parte da nossa meteorologia, tecnologia, são cursos presenciais. Terminou, aí daí para frente a gente pode falar em EAD a nível de especialização, capacitação e qualquer outro tipo de formação. Pegando agora a pergunta dos nossos 4 outros colegas, 3, na verdade, Thales, Cristóvão, Gabriel. Fiscalização, em primeiro lugar, ela tem que ser presencial, ela tem que ter constatação do erro. Não se fiscaliza à distância, você não supõe que um profissional errou para poder penalizá-lo. Eu conversei esses dias com um colega, ele me falou uma coisa muito interessante, que às vezes a gente vai esquecendo ao longo dos anos, certo? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E essa comprovação ela tem que se fazer, Cristóvão, com base em fatos. Tem que ser em fatos. O fiscal do CREA, na minha opinião, não só do CREA, mas de qualquer conselho profissional, qualquer um, independentemente de qual seja, ele só pode penalizar um profissional ou um leigo constatando presencialmente a falha. Eu tenho escutado muito um comentário de tal de fiscalização de cartório. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Um fiscal ele tem que estar no campo, ele tem que estar na rua, ele tem que estar acompanhando. Uma multa de trânsito ela não é dada pela suposição de que você está furando o sinal. Tem que ser constatada, certo, que você ultrapassou o sinal vermelho, ou que você estava usando o celular durante o seu percurso da sua casa-trabalho, trabalho-casa, casa-lazer e coisa do gênero. Não adianta a gente ficar com essa figura de um conselho que pune por uma questão igual o Cristóvão acabou de relatar e que precisa ser apurado, obviamente, Cristóvão. Não conheço o caso concreto, mas eu sempre gosto do benefício da dúvida. Se a pessoa está relatando um problema para mim, eu parto do pressuposto que ela está falando a verdade, até que seja comprovado o contrário. Nós temos que ter um conselho que ele tenha o papel primordial, primeiro, de orientar. E como orientar isso, Gabriel? Eu, particularmente, não vejo dificuldade. Todas as cidades têm uma rádio, tem uma associação de classes, ou uma associação de bairros, ou uma associação que representa bares, restaurantes, ou seja, a chamada sociedade civil organizada. Por que não reuniões periódicas com essas entidades de classe, de modo a divulgar quais são as responsabilidades delas, certo, perante a sociedade, e que tem que ter o nosso respaldo de profissionais do sistema Confecre para funcionar. Exemplo, bares e restaurantes, sistema de canalização de gás. Estive conversando recentemente com os engenheiros mecânicos. Todo bar e restaurante que tem um sistema de gás canalizado, ele tem por obrigação ter o seu custo fixo de visita de um engenheiro mecânico todo ano. Vamos pegar outra situação? As barragens. Em Minasul, por exemplo, se eu não estou enganado, tem Canabrava aí perto, não é, Gabriel? Parece que é duas, né? São duas. Serra da Mesa e Canabrava. Canabrava. Nós estamos falando do quê? Da aplicação magistral da engenharia civil no represamento de água para poder gerar energia elétrica. Como que você fala de uma obra dessa magnitude sem ter a presença constante de um engenheiro civil fazendo os ensaios necessários, os acompanhamentos e coisas do gênero? Tá, vamos falar coisa menor. A gente falar de uma barragem, a gente está falando de uma obra gigantesca. Vamos falar de uma simples casa. Só que essa simplicidade da casa, ela não é tão simples assim. Porque os cálculos envolvidos ali, desde a terraplenagem até a construção do alicerce, até vocês levantarem as paredes, construírem as lajes, montar as lajes, colocar o telhado, nós estamos falando de um cálculo mecânico e de esforço que não é qualquer profissional que sabe fazer. Nós temos que acabar com essa cultura no Brasil de entender que engenharia ela só existe quando o problema aparece, Thales. Quando acontece uma tragédia, aí lembra que existe engenheiro, porque procuram-se primeiro os responsáveis técnicos da obra. Os técnicos, não. Depois o CONFEA e o CREA aparecem dando entrevistas uma vez por ano, 2 no máximo, e depois todo mundo some.
A gente tem que acabar com essa figura, eu vou colocando isso aqui de uma maneira muito tranquila, com essa figura de que a fiscalização ela tem que ir em cima do profissional. Ela tem que ir em cima do mal profissional. Ela tem que ir em cima do leigo, daquele que pensa que é engenheiro por resolução. E tem alguns colegas nossos de outros conselhos que eles pensam que são engenheiros por resolução. Ou daqueles que pensam que podem construir um sobrado, Cristóvão, Thales, Gilson e Gabriel, simplesmente pelo conhecimento empírico de um mestre de obras. E não estou desqualificando mestre de obras aqui, por favor. Por favor, porque às vezes você não constrói uma obra dessa sem ter engenheiros. É esse tipo de fiscalização que a gente tem que ter. Ela tem que focar no mal profissional. Primeiro, no leigo. Segundo, ou necessariamente primeiro. E depois a gente começa a olhar as outras cadeias do nosso sistema. E mais ainda, Cristóvão, a colocação que você colocou, eu não esqueci. Tá? Eu não acredito que contratar mais fiscais, num primeiro momento, seja a solução. Xisto, Damas, seja bem-vindo. Engenheiro agrimensor, hoje é seu dia, parabéns, lá de Niquelândia. Está apresentando, parece que ele compartilhou uma tela. Então, Cristóvão, qual que é a relação que a gente tem que analisar? O Conselho não pode contratar sem analisar a relação custo-benefício. O que a gente tem que buscar em contrapartida? Eficiência e produtividade. Nós, da engenharia, somos cobrados em tempo, nós somos cobrados em produtividade, nós somos cobrados em retorno do investimento, cumprimento de cronograma, responsabilidade técnica, antes, durante e depois da obra. Então, eu tenho uma questão muito clara. Eu li uma entrevista na revista Exame, que para mim ela ficou emblemática, para os 4 colegas que estão aqui presentes. O mesmo profissional dos Estados Unidos, do Brasil, refletido nos Estados Unidos e nos países de primeiro mundo, ele trabalha em média de 3 a 4. Ele substitui de 3 a 4. A fiscalização do nosso conselho vai ter que ter essa linha. Um fiscal ele vai ter que dar conta do trabalho, não que ele vai ser explorado, pelo contrário. Mas a produtividade, sim, ela vai ter que ser vista. Nós vamos ter que criar um programa de manutenção claro e específico, não por suposições ou cartorial, mas sim presencial, ou seja, o fiscal só vai estar dentro do CREA preenchendo os relatórios do trabalho que ele fez em campo. A gente não corre o risco de passar por situações igual o Thales relatou, o Gabriel mencionou, você, Cristóvão, colocou, certamente o Gilson já deve ter escutado algum relato dessa natureza, e que o Xisto talvez também tenha passado por igual. Então, eu creio que, eu não sei se eu respondi, se ficou faltando alguma coisa, mas se ficou faltando, vocês, por favor, me avisem. Respondi a pergunta de vocês? Respondi? Cristóvão, o importante no nosso conselho é sempre o seguinte, relação custo-benefício, receita e despesa. Porque se a gente começar a contratar demais ou prometer que vai reabrir inspetoria em todas as cidades do estado, o CREA vai viver com deficiência de caixa. E é exatamente isso que a gente não pode permitir que aconteça. Nosso conselho arrecada muito e essa arrecadação ela tem que ser revertida em prol da sociedade e dos profissionais que estão inscritos. Thales, quer fazer uma pergunta? Microfone. Obrigado. Eu acredito que uma das formas de atender o Cristóvão seria via associação, o CREA, fomentando a formação de associações regionais. Isso pode ser rateado na associação, ela pode ajudar o CREA sem gerar despesa, porque nós da associação vamos ser beneficiados por isso, inclusive sob o ponto de vista de campanha, porque o CREA não precisa, com um custo pequeno, ele viabiliza via associação a conscientização do município, da região, isso sai um custo quase zero, né? E eu acho que fomentar a associação é um caminho de fortalecer a fiscalização. E tem um detalhe, Thales, dentro do que você está colocando. A representação dentro do plenário do CREA é feita via associações, de entidades de classe. Certo? Os conselheiros que estão lá dentro, eu estou licenciado dessa condição como candidato a presidente do CREA, eu estive lá até o dia 3 de março, se não estou enganado, como conselheiro indicado pela minha entidade de classe, a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas aqui de Goiás. Então, o que a gente tem que fomentar, inclusive, está no regimento interno do CREA, trabalhar em conjunto, isolado ou separadamente com as entidades de classe, de modo a prover os meios de valorização da nossa profissão.
O conselho em si não existe sozinho. Ele não trabalha sozinho. Então, onde não tem associação para ter representatividade, Cristóvão, é uma fragilidade dentro do sistema. A gente tem que ter, o que seja, a Associação dos Engenheiros do Norte Goiano, exemplo, pegando as cidades do Norte Goiano do ponto de vista de região geográfica do nosso estado. Não, vamos fazer uma aqui do Vale do São Patrício, Associação dos Engenheiros do Vale do São Patrício. Tem que ter essa voz. Por que eu digo isso aqui? O Thales foi muito feliz nessa colocação dele. Nós temos atualmente 28 inspetorias. Não é possível que dentro de 28 inspetorias espalhadas em regiões que eu imagino que sejam estratégicas do ponto de vista de deslocamento, a gente não consiga fazer o trabalho que o Gabriel, por exemplo, mencionou, de orientação da sociedade. Levar a sociedade regional para dentro do CREA, na sua inspetoria, para ser orientado. Conhecer o sistema, entender que engenheiro não é custo, é investimento. Engenheiro, agrimensor, agrônomo, tecnólogo, técnico de segurança do trabalho, meteorologista, geólogos, geógrafos, que são os colegas que compõem o sistema, eles não são caros. O caro é não tê-los dentro da sua estrutura. Caro é você não ter um engenheiro, estou dando sempre esse exemplo, Gabriel, eu estou usando ele constantemente. Caro é você não ter um engenheiro na construção de um prédio e a gente vê aquela tragédia que teve lá em Fortaleza o ano passado. Os moradores relatando, Cristóvão, que os pilares o concreto estava danificado, soltando escamas, descamando, a armadura estava exposta, e quando pensou que não, o prédio desabou com perda de vidas e perdas financeiras. Aí lembrou-se que existe um profissional de engenharia, Thales. Aí lembra que a gente é importante. Só que esquecem de outra coisa, que é essa valorização mínima que a gente está guardando há tanto tempo, e está cansando, igual você mesmo falou, tem 20 anos de profissão. Você está guardando os anos áureos da engenharia. Os anos áureos da engenharia já chegaram. Tenho repetido isso quase que como um mantra. Se não fôssemos nós, profissionais inscritos no sistema CONFEA-CREA, a quarentena que está sendo imposta à sociedade brasileira como um todo, ela não estaria sendo cumprida como está sendo, mesmo com todas as dificuldades. Vocês, meus colegas da Civil, estão construindo hospitais de campanha em tempo recorde. Vocês estão construindo hospitais de campanha em tempo recorde. E se não está construindo, está reformando estruturas para poder abrigar os doentes. Os nossos colegas engenheiros mecânicos estão levando as tubulações de gás GLP e gases medicinais para fazer o tratamento dos doentes. Nós, da engenharia elétrica, provendo os serviços de energia elétrica praticamente 24 horas por dia, internet, igual nós estamos aqui podendo utilizar para fazer teleconferência, telecomunicações, eletrônica embarcada, aqui, ó. Isso aqui hoje é o meio que nós estamos comunicando com os nossos parentes à distância. Isso é engenharia pura e aplicada. Isso é a tecnologia sendo posta a favor da sociedade. E não vejo, e nessa hora eu me exalto um pouco, e não vejo uma nota de agradecimento, e se teve, eu não li, não chegou para mim, do nosso Conselho Federal, do nosso Conselho Regional, enaltecendo isso. Os nossos médicos estão trabalhando, os nossos enfermeiros, os nossos fisioterapeutas, os odontólogos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, estão na linha de frente, colocando as suas vidas em risco para salvar vidas. Nós estamos dando a estrutura necessária para que isso tudo aconteça. E ninguém lembra do nosso nome, Gabriel. Ninguém fala um A favor da gente. Então, que fique claro aqui nessa live, nós sim estamos contribuindo para esse processo de salvar vidas. E é por isso que Bruno e eu, quando nós nos candidatamos para a presidência do CREA e diretoria administrativa da Mútua, a gente tem como foco isso. Chega dessa mesmice, chega dessa subvalorização da nossa profissão. Porque, como uma das minhas propostas mesmo fala, tem gente que às vezes não gosta quando eu digo isso. Eu sou defensor do piso salarial e hoje eu sou profissional da iniciativa privada. É lei. Nós somos obrigados a cumprir lei. Se a gente não cumpre, se a gente não coloca uma placa na nossa obra, a gente recebe uma multa. Se a gente não faz um livro de ordem, que só está implantado em alguns estados da federação, se você não presta o livro de ordem, Cristóvão, você será multado. Só que a resolução fala que o livro de ordem tem que ser implantado em todos os CREA. Tem aqui, mas não tem no CREA vizinho. Então, não é justo se multar um colega porque o outro não tem. A partir do momento que o livro de ordem estiver totalmente instalado no Brasil como um todo, a gente pode começar a falar em punição. Até lá, o princípio tem que ser orientativo. Orientar é barato. Orientar não causa mal-estar. Orientar não causa insatisfação.
E quando você chega na quarta etapa, que é a punição, é a sanção, a pessoa compreende, quer seja o profissional do sistema, quer seja o leigo. Então, nós temos que começar a quebrar essa sequência, Thales. Nós temos que quebrar essa sequência. E a gente só quebra a sequência com o voto. É sair no dia 15 de julho, ir lá na inspetoria, certo? Ou pegar o carro, viajar até a cidade mais próxima que tem inspetoria e votar. Porque senão nós estaremos aqui os próximos 3 anos, no final de 2023, reclamando dos problemas que a gente está vivendo há mais de 10 anos, há mais de 20, 30 anos. Alguma pergunta? Gabriel. Você falou agora que é defensor do piso salarial, correto? Uma opinião minha pessoal, e gostaria de saber de você, se existe a possibilidade de focar um pouco da inspeção em cima disso, porque eu vejo muitos profissionais, muitas vezes recém-formados, trabalhando para preços absurdos, coisa que não dá para se assumir uma responsabilidade técnica de uma obra, de um cálculo estrutural bem feito, assinando uma RT por 200, 300 reais. O que você pensa a respeito disso? O áudio. Gabriel, é por isso que eu gosto de perguntar queima-roupa. Se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Hoje eu recebi uma mensagem de WhatsApp do pai de um amigo aqui em Goiânia, que é engenheiro também, esse amigo, falando sobre o piso salarial dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem, se eu estou enganado, aqui na cidade de Goiânia, que está sendo analisado pela Câmara dos Vereadores. Por quê? Os enfermeiros são a primeira linha de cuidado e de atenção aos doentes de Covid-19. Saudações, Xisto Damas. Feliz dia do engenheiro agrimensor. 4 de junho. Bem, Gabriel, nós temos a Lei 4950A, que estabelece o piso. Nós temos a Lei 594, que criou os nossos conselhos. Nós temos a Resolução 397 de 95, que estabelece claramente a responsabilidade do CREA de fazer cumprir o salário profissional. Qual que é a questão clara, objetiva? É a gente sentar com o Ministério Público do Trabalho, com o Sindicato dos Engenheiros e com as entidades de classe e começar a estruturar as ferramentas necessárias para a gente combater e coibir isso aí. Tá? Eu não terei o mínimo receio, porque na condição de presidente licenciado da ABE, eu não tinha o mínimo receio de fazer denúncias na ouvidoria do CREA relacionada a isso. Não tinha o mínimo receio, quer seja empresa de Estado, quer seja empresa da iniciativa privada. Como fazer isso aí? Primeiro, os colegas têm que ter, saindo da faculdade, naquela palestra de entrega da carteirinha, tem que se deixar claro que o piso salarial é lei, ela é constitucional, ela tem que ser seguida e respeitada. E qualquer situação diferente dessa, colegas que às vezes queiram ganhar um emprego preenchendo a RT de maneira errada, ele responde eticamente por aquilo. E a empresa que compactuar com isso, ela vai responder na justiça. Isso é ameaçar o setor produtivo? Não. Não. O empresário que está me ouvindo, às vezes, ele assusta, fala assim, puxa vida, ele vai processar todo mundo. Não. Vamos orientar. Vamos conversar. Vamos demonstrar que, como todo seguidor da lei, ele também tem que seguir a nossa. Nós temos uma lei que nos ampara do ponto de vista salarial. Só vou pedir isso, que se cumpra a lei. Porque eu, na condição de presidente do CREA, Gabriel, não poderei escolher a lei que eu quero seguir. Eu tenho que cumprir a lei, eu serei um agente público no exercício de uma função pública. Então, todo empresário tem que começar a entender o seguinte, engenheiro é custo fixo no meu negócio. Eu tenho que ter ali um valor X dentro da minha planilha de custo do meu produto que vai remunerar o meu profissional de engenharia. Ponto final. Com isso aí, você dilui. A gente sabe disso porque nós somos profissionais de obras de grande porte. Você quer colocar uma luminária melhor em um prédio que você está construindo de 30 andares, você tira aquela inicial, coloca a melhor, você vai perceber que você dilui o custo dela no valor do empreendimento. Você consegue atender o seu cliente da maneira que você quer, com a qualidade que ele espera, e no final todo mundo sai feliz. O mercado tem que enxergar que engenheiro não é custo, é investimento. Eu vou repetir sempre essa frase, certo? O caro não é pagar o engenheiro, é não ter o engenheiro. Até porque eu gosto muito de utilizar um outro jargão. Nós estamos numa economia de mercado.
O melhor sobrevive do ponto de vista profissional, de remuneração e coisa do gênero. Mas economia de mercado não pode ser entendida como exploração de mercado. Nós já estamos sendo explorados há muitos anos. Nós temos que dar um fim nisso aí. Respondi a sua pergunta? Próximo. Saudações, Marco Aurélio Natalino, bem-vindo. Gilson, Marco Aurélio, quer fazer alguma pergunta? Xisto, quer fazer uso da palavra? Thales. Vou deixar o Xisto fazer a apresentação dele aqui rapidinho, Thales. Xisto, a palavra é com você. Quer falar alguma coisa? Libera o seu microfone. Xisto, libera o microfone. Seu microfone está desabilitado. Tem uma função aí que é o símbolo do microfone para você abrir ele. Deixa o Marco Aurélio falar aqui, então, enquanto você vai liberando seu microfone. Quer fazer a apresentação, Marco Aurélio? Isso. O conseguiu. Isso. Boa noite. Faça a apresentação sua. Sou o Xisto Damas, sou engenheiro agrimensor, moro em Niquelândia, temos uma empresa aqui, mas a nossa prestação de serviço quase que é mais comum, como autônomo mesmo, prestação de serviço de agrimensura. Estamos aqui. E é um prazer participar com vocês dessa reunião, tenho certeza que é uma reunião muito importante e que nessa reunião possam ser debatidos os interesses principais da classe, mas que, sobretudo, seja levado em consideração as prerrogativas do ser humano. Então, estamos aqui prontos para compartilhar com a classe a nossa presença. Muito obrigado. Maravilha, obrigado. Engenheiro agrimensor não é aquele que desbrava o Brasil, né, Xisto? Pois é, estamos aqui. Desbrava o Brasil. Mundo aqui. Maravilha. Marco Aurélio, uma breve apresentação sua. Microfone, Marco Aurélio. Boa noite para todo mundo. Vocês desculpa aí a entrada um pouco mais tarde. A gente trabalha assim, com o trabalho de campo, acaba perdendo horário. Eu sou engenheiro agrimensor também, aqui no norte de Goiás, companheiro do Xisto aqui das confusões aqui do norte de Goiás, e a gente já vem tentando fazer alguma mudança nessa governança aí do CREA desde da eleição passada, aí, em parceria com o Roberto, e algumas ideias que a gente sempre tem para o norte aqui e para o Goiás inteiro, e espero que a gente consiga, né, dessa vez fazer uma mudança. Maravilha. Só para você ter uma ideia, Marco Aurélio, qual que é a proposta da mudança? Passando para o próximo colega. A profissão de engenharia, ela tem que ser enxergada como prerrogativa nossa. A profissão de agrimensor como prerrogativa do agrimensor, do agrônomo como do agrônomo. A gente não pode permitir que qualquer pessoa se sinta no direito de ser engenheiro. O exercício legal da nossa profissão tem que ser considerado crime, não contravenção penal, tem que ser crime, porque o prejuízo que o engenheiro traz quando ele erra é muito grande. O nível de pressão a que nós estamos submetidos todos os dias, e vocês da área de civil, eu creio que mais ainda, é muito grande. A cobrança é muito grande. O retorno, às vezes, é pequeno, então nós temos que começar a demonstrar para a população o seguinte: quer exercer a engenharia, vá para dentro da faculdade. Vá fazer 5 anos de um curso de engenharia, pegue o seu registro no CREA e vá atuar profissionalmente. Um ponto que eu tenho uma contrariedade muito grande, é o alvo de uma das minhas propostas, foi até perguntado: como que você vai querer combater a intromissão das nossas atribuições? Nós temos 2 conselhos de classe atualmente, e um deles, que são meus colegas, certo? Eu tenho essa formação também, eles se tornaram engenheiros por resolução. Tem um outro conselho que os nossos colegas, eu falo são nossos colegas, porque nós trabalhamos em conjunto, eles podem projetar até turbina a jato, não tem limite, eles podem tudo.
Enquanto dentro de cada área, dentro do CREA, do CONFEA, nós estamos limitados às nossas atribuições, há alguns colegas que estão podendo tudo, eles são capazes de fazer tudo. E eu estou dizendo para quem tem conversado comigo, não contrate profissional que não seja formado na área que você está esperando. Não contrate um profissional para fazer um laudo de vaso de pressão, ou não contrate um profissional para projetar uma ponte, uma barragem, uma represa, se ele não tiver estudado para aquilo. Não confie em alguém que fala que vai utilizar uma ferramenta computacional para poder substituir o conhecimento acadêmico adquirido dentro da sala de aula. As leis que criaram esses dois conselhos estabelecem claramente, Gabriel, Xisto, Marco Aurélio, Tales, Gilson e Cristóvão, que quando houver quando acontecer conflito de atribuições, que se sentem os dois conselhos e estabeleçam as suas resoluções conjuntas, estabelecendo limite de atuações. Até o momento eu não vi essas resoluções aparecerem. Eu não vi. E sem proselitismo e sem exagero, eu fui um dos que subscreveu um abaixo-assinado propondo ao nosso Conselho Federal que isso fosse feito. Até hoje eu não vi esse documento aparecer. E se há, não está disponível para minha leitura. Nós temos que começar a entender que o Conselho ele tem que ter representatividade. A gente não pode ficar analisando o nosso Conselho como o título ABCD, que é em maior quantidade, administrando e dando, vamos dizer assim, as cartas dentro do conjunto decisório. Eu quero compartilhar com vocês uma tela, rapidamente. Eu gosto muito dela no seguinte aspecto. A gente, às vezes, esquece quem são os componentes do sistema CONFEA-CREA. E quando eu comecei a fazer essas lives, Gabriel, Xisto, Marco Aurélio, teve gente que se assustou, mas eu não sabia que esse profissional fazia parte do nosso sistema, mas faz. É o contribuinte compulsório, porque é o que nós somos, obrigados a pagar por tudo dentro do conselho, por tudo. O engenheiro não tem direito, o agrimensor, certo? O agrônomo, o tecnólogo de errar no preenchimento da RT, porque se for preencher uma substituição, você paga por ela. Tudo é pago. Nós temos que começar a mudar essa lógica. Vou mostrar essa tela rapidamente para vocês. Olha ela aí. Quais são os profissionais que participam e compõem o nosso conselho? Nós temos aqui os agrimensores, os agrônomos, os engenheiros, os geógrafos, os geólogos, os meteorologistas, os técnicos de segurança do trabalho, os tecnólogos, e eu ainda não consegui entender os urbanistas, porque já existe o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas há urbanistas dentro do sistema CONFEA-CREA. A prova cabal disso, o tanto que nós somos mistos, tanto que nós somos diferenciados, mas somos esquecidos. Nós somos esquecidos. Eu tenho uma proposta comigo, Gabriel, Xisto, Marco Aurélio, Tales, Gilson, Cristóvão e colegas do Norte que estão nos assistindo. Não é uma promessa, mas vai ser uma tentativa. De nós reformarmos a Lei 51/94, que criou o Conselho, e a 6496, para estabelecer um limite de cobrança de RT, porque isso cria uma dificuldade de competição no mercado. Tudo se paga. O Conselho ele não tem que existir para ter resultado positivo, ou, como se fala na iniciativa privada, lucro. Ele tem que, pelo menos, empatar, ficar no 0-0. Porque já que nós somos contribuintes compulsórios, ele tem que dar o retorno necessário para isso, quer seja do ponto de vista de atendimento. Se eu propor o fechamento de uma agência, por exemplo, só uma suposição, hein? Não estou dizendo que eu farei isso. Sei lá, vamos falar que a gente fecha a agência de séries. Em contrapartida, eu tenho que ter um atendimento virtual que compense isso aí. E com a mesma qualidade de um atendimento presencial. Aonde não tem um atendimento presencial e a gente observar que está tendo esse gap de necessidade, nós temos que rever, Thales, a reabertura de algumas agências, de algumas inspetorias. Quer dizer que serão reabertas 19? Não sei. Que as 28 existentes serão mantidas? Isso aí é algo que eu tenho como compromisso. O estado é muito grande, nós estamos falando de 246 municípios. As necessidades são as mais variadas possíveis. Parcerias com as prefeituras locais são possíveis de serem feitas de modo que você consiga a doação de uma área e a construção de uma inspetoria numa cidade que você entenda que é geograficamente interessante para atender as necessidades daquela população ali próxima.
Até porque, igual eu falei, sempre digo, eu trabalhei por 13 anos na CELG, Xisto, antes dela ser privatizada. Depois que privatizou, eu pedi minhas contas por não acreditar nesse modelo de gestão e dessa empresa que veio para cá administrar a energia elétrica do nosso estado. De uma coisa eu sei, eu estou subordinado a fiscalizações externas dos tribunais de conta. Mas eu entendo também que a receita que a gente arrecada anualmente, ela tem que ter uma destinação sábia. Enquanto a lei não é alterada, Gabriel, por que não a gente criar uma plataforma de treinamento à distância para quem está adimplente com a sua anuidade? Não tem necessidade do Gabriel, ou do Xisto, ou do Marco Aurélio, ou do Thales, sair da sua cidade para vir fazer um curso aqui em Goiânia. Pode ir na inspetoria, ou pode entrar no próprio site do CREA, com a plataforma de curso de capacitação, e fazer um curso interessante na área de vocês, por exemplo, gestão de projetos, gestão financeira, como preencher uma RT, Thales, que tem muitos recém-formados, Gabriel. Talvez o Gabriel tem 5 anos de formatura, né? De mercado. 5, né? Que ele falou? Às vezes o colega sai... O Gilson, eu tenho um pouco mais. O Gilson tem um pouco mais? Não sabe preencher uma RT, que é o documento mais básico dentro do sistema. Por que não ter um curso EAD disponível 24 horas por dia, gratuitamente, para a pessoa poder fazer isso? Ou um curso na área de, sei lá, de agrimensura, pegar aqui o nosso engenheiro agrimensor, que hoje é o dia dele, do Marco Aurélio, o curso de uma utilização de uma ferramenta para medição diária. Certo? O que mais? Um curso na área de engenharia civil, igual eu falei, gestão de projetos, que é algo tão comum no dia a dia de hoje, na área elétrica. Um curso ensinando a você a aplicar o seu próprio recurso, o seu próprio capital adquirido dentro da mútua, para poder começar o seu próprio negócio, a sua própria empresa. Então, a gente tem que começar a ter essas sacadas administrativas, desde que tudo seja permitido do ponto de vista legal. Porque não tem limite. Um conselho igual o nosso, que é o segundo maior em quantidade de profissionais, ter o nível de insatisfação que eu escuto e tenho escutado durante essa campanha. É quase que inaceitável. Thales, a palavra está com você. Eu nunca vi um profissional falar bem do CREA. Isso me dói, porque eu sempre busquei apoio no CREA e toda vez que eu busquei, tive alguma dificuldade? Tive. Não foi 100%, não, mas algumas vezes o CREA me deu apoio. Na época do Roger, justamente para poder exonerar o cara que estava fazendo coisa errada. Mas eu usava o CREA. Então, às vezes, a gente afastou e, por isso, todo mundo que está afastado, ele não tem como falar bem, ele acaba falando mal. Mas, completando o que você está falando, mas eu acredito muito, não sei se é porque eu sou muito empolgado com o mutualismo, eu acredito que uma das formas da gente conseguir mostrar para a sociedade que um engenheiro, um mestre de obra que exerce legalmente, ou que seja o proprietário mesmo, que exerce legalmente a profissão de engenheiro, ele é criminoso a partir de algumas atitudes que a gente começa, por exemplo, fomentando a associação de engenheiros, inclusive a associação de empreiteiros municipal. Eu acredito muito que seja muito mais prático a gente fazer isso via município, porque, às vezes, a comunicação ela é efetiva hoje, por causa das nossas ferramentas, porém, isso tem que ser muito assíduo. E talvez, assim, formamos uma associação, porém, nós temos que fragmentar para o município, talvez, seria uma ideia, por exemplo, do Vale de São Patrício. E isso é uma forma da gente brecar o sujeito ver uma oportunidade que alguém consegue indicar a obra para ele, ele vira construtor. Amanhã ou depois ele quebra, ele volta para a roça. E aí, a gente dá emprego para ele, mas ele não nos dá emprego. Então, a partir do momento que nós estivermos aí fomentando essas associações, eu acredito muito que a gente consiga fazer as conscientizações e começar a valorizar, porque com a associação de empreiteiro, todo mundo que está lá vai ter que ter um engenheiro. E isso que seja um pré-requisito. Não tem gente que você... eu sou um prestador de serviço na construção civil. Negativo.
Isso não existe. Você tem que ser responsável por aquilo que está fazendo. Seja ele como pessoa física, profissional, ou seja ele como pessoa jurídica. Você não precisa ser engenheiro para ser dono de empresa, porém você tem que ter um responsável. Então, eu acho que se a gente... Eu acho que tudo isso que você está falando é factível, é via associação de engenheiros, associação de empreiteiros, e desta forma nós temos já duas representações fortíssimas na construção civil do município, ao ponto que, eu acho que interessa, qual a pessoa da associação tem mais abertura com o prefeito, tem mais abertura com o presidente da Câmara. É interessante para nós, não sob o ponto de vista de ganhar vantagem, mas sob o ponto de vista de ter voz, né? Hoje quem é o presidente é o fulano porque ele tem abertura. É interessante para todos, não para ganhar vantagem, é claro, mas eu falo numa associação e não penso de outra maneira que não seja séria. Eu acho que o que você está falando é perfeitamente factível, principalmente se a gente focar na questão de diluição de conhecimento, divulgação de conhecimento, e usar artifícios muito mais práticos do que a gente ter que criar curso. Eu acho que é importantíssimo levar isso até o profissional, em vez do profissional ir até Goiânia ou ir até os grandes centros para poder fazer. Isso eu acho que devemos utilizar o artifício das associações. Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Só complementar o que o Thales falou, eu gostaria que a fiscalização do CREA fosse tão efetiva. Não conseguimos, não. Tem o microfone aberto aí, mas eu gostaria, Peterson, que a fiscalização em cima dessas empreiteiras e dessas empresas que começam obra sem ter engenheiro fosse tão efetiva enquanto é em cima dos profissionais. Não, sem dúvida. Gostaria bastante, porque a desvalorização profissional, ela parte desse empreiteiro que quer contratar um profissional porque precisa, e não porque quer que a gente reduza o custo e faça uma obra com qualidade e segurança, que isso é muito importante. X, tu quer fazer alguma observação? Não, tranquilo. Marco Aurélio, quer fazer alguma pergunta? Tranquilo. Porque, na verdade, a gente não está familiarizado ainda, né, com a reunião. Vamos andando para frente. Vamos em frente. Quer fazer alguma pergunta, Marco Aurélio? Vamos lá, pessoal. O que eu penso que falta na fiscalização? Não vou dizer na fiscalização, não. Acho que na atuação do CREA. Falta uma conscientização maior da população da necessidade do profissional da engenharia. Enquanto eles correm atrás de fiscalizar a RT, ficar batendo de obra em obra para aplicar a multa, né, em quem eles podem aplicar, lógico, porque não tem poder de polícia, acaba ficando como cachorro banguela. A gente vê aqui na cidade aqui como que a coisa funciona. Mas se ele pega um profissional fazendo errado, aí ele vem aplicar multa na gente, faz tudo, né? Ou quando eles pegam fazendo o que pensa ser errado também. Muitas vezes não está errado, mas aí cabe a gente fazer as defesas. E arrastar aí por anos e anos em defesa. Mas o que é principal? Falta a conscientização. O que eu vejo que outras classes, aí, como o caso da OAB, né, tudo que acontece, a pessoa, até na área da engenharia, a pessoa, em vez de procurar um engenheiro, vai atrás de advogado. Acho que o advogado resolve tudo. Mas eles pensam assim porque eles têm um conselho forte, a OAB, e ela conscientiza que tudo que você vai fazer precisa de um advogado. Já no CREA não tem essa conscientização. Eu vejo até em relação à minha área mesmo de engenharia. A nossa sociedade, ela pensa que se ela for no cartório e lá o documento estiver ok, ela receber um documento, aquela área que ela está construindo, que ela adquiriu, seja imóvel rural, seja imóvel urbano, aquilo lá está tudo ok, está regularizado, está válido, a localização está certa. A pessoa só descobre os problemas que ela entrou no futuro, quando ela tem alguma coisa travada. Aí que ela vem, né, procura advogado, quando vê que o advogado não resolve, é que vem atrás da classe da engenharia. Então, sempre conscientizo o pessoal da minha região o seguinte, o cartório, ele consegue verificar se o título, a questão de impostos, as coisas,
está tudo ok. Mas ele não pode garantir para quem está adquirindo que aquele imóvel urbano ou rural que está sendo apresentado e entregue, ele condiz com a documentação que consta no cartório. E a lei garante para o cartorário que ele, né, não tem essa obrigação, é responsável apenas pela documentação e nem pela ocupação em si. Então, eu acho que tem serviço demais, a população aí precisa muito de engenheiro de todas as classes, tem muito trabalho, trabalho suficiente para todo mundo fazer, e acaba não fazendo, não tendo serviço por uma falta de instrução maior da população em relação à atuação e à importância dos profissionais do CREA. Agora, o que a gente vê também principal é que a briga por atribuição ela é muito maior dentro do próprio CREA do que fora dela. Então, assim, como foi dito anteriormente, pelo fato da gente ser um conselho bastante heterogêneo, então, dentro do próprio conselho, fica o agrônomo brigando com a gente, que é engenheiro agrimensor, o engenheiro agrimensor brigando com o agrônomo, o engenheiro elétrico brigando com o civil, então, acaba que isso enfraquece a gente enquanto uma unidade, né? Então, assim, isso é ruim também. Então, tem que ser bem delimitado a questão da fiscalização em cima das atribuições, de forma também a conscientizar também até os profissionais lá dentro, porque a maioria não sabe. Tem muito engenheiro agrônomo que não sabe qual que é a atuação dele dentro do específico campo da topografia, da agrimensura, assim como tem muitos agrimensores que não sabem qual que é, de fato, a atribuição dele, porque a letra, o português, né, a interpretação, ela é muito vaga, ela dá espaço para interpretações diferentes. Então, acho que tem que fortalecer o CREA nesse sentido, de dar uma maior instrução para a sociedade da importância do profissional, né? E, ao mesmo tempo, que também nos fortalecer enquanto indivíduos da profissão, eu da agrimensura, outros da engenharia elétrica, outros da engenharia civil, né? Para depois que a gente tiver mais forte, a gente poder ver os problemas que a gente está tendo externo. Mas eu acho que o maior problema que o CREA vem enfrentando nesses anos são os problemas internos mesmo. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pegando o gancho na fala do Marco Aurélio, e aqui eu vou chamar o Bruno para abrir o microfone para a gente fazer uma dobradinha aqui, porque não tem como, a minha fala agora está descolada da presença dele. Marco Aurélio, eu tenho uma frase que toda palestra que eu dou, eu gosto muito dela. Eu estou repetindo para poder conscientizar os colegas. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Somente serão governados por aqueles que gostam. E geralmente aquele que gosta, tá? E a gente está vendo isso acontecer ao longo dos anos, e eu creio que talvez o colega mais experiente que está aqui nessa sala é o Xisto, ele há de concordar que já viu muita coisa ruim e errada na política ao longo dos anos passados. Isso aí fez com que a população brasileira literalmente começasse a fazer o seguinte: eu votei, tchau, não quero mais participar, só quero saber se ele vai atender a minha necessidade. E o que está acontecendo com o CREA, multa e o nosso sistema como um todo, na minha opinião? O desânimo, Marco Aurélio, foi crescendo tanto por causa dessa insatisfação ou por esse não cumprimento da palavra dada ou da proposta apresentada, e os colegas, que somos nós, que somos profissionais, eu gosto de usar, a gente gosta de analisar tudo dentro do quadrante ou do octante, se não está dentro daquilo ali, está errado, a gente começa a se afastar do meio político. E o nosso conselho de classe, ele é uma entidade de política classista. Se a gente se afasta, a gente dá margem para que tudo possa acontecer. Pelo contrário, quanto mais insatisfeito nós estivermos, mais nós temos que estar dentro do CREA, do nosso aqui do Estado de Goiás, cobrando, exigindo, porque a gente não pede, a gente tem que exigir, a gente paga pela prestação do serviço público. Não somente nós somos contribuintes compulsórios, como a sociedade como um todo. Aquela pessoa que vai lá para poder ter um atendimento dentro do CREA, ela está pagando por aquilo ali, e aquilo é muito caro. Quando a gente fala de mútua, é outra situação. Os colegas falam, não, eu não quero me envolver com a mútua. Aí o Bruno vai assumir agora a fala.
Todo mundo que não tem mútua, Xisto, Thales, Gilson, Cristóvão, Gabriel e Marco Aurélio, e que emite RT, financia a mútua. Todo mundo que não faz parte da mútua, financia a multa com 1/5 da sua taxa de RT. E é justo, Bruno, um profissional não inscrito na multa financiar e ainda para poder entrar, pagar anuidade? Você, como nosso futuro diretor administrativo, o que você tem a falar sobre isso? O desinteresse hoje está tão grande, né, que a maioria dos profissionais não conhecem a mútua. E todos nós somos contribuintes compulsórios do CREA. Contribuímos compulsoriamente e estamos filiados no CREA. Agora, na mútua acontece essa distorção. Todos que vão lá e registram a RT estão passando 1/5 do valor lá para a mútua. Mas se ele quiser ser mutualista, ele tem que pagar uma anuidade. Ora, você financia, mas não tem nenhum benefício com isso. E foi até pensando nisso, isso tem que ser repassado de alguma forma para os profissionais. A gente começou a pensar na proposta, né? Vamos criar um plano de previdência. Criar, não. Vamos utilizar o plano de previdência já existente, a Tecnoprev, para que esses recursos voltem de alguma forma para os profissionais. Inclusive, isso está registrado em proposta. Mas depois começamos a pensar mais ainda. Poxa, tem profissionais que registram uma série de ARTs. E esses profissionais estão passando 1/5 de todos esses valores para a mútua. Por que não criar um programa de descontos? Se o profissional atingir um certo número de ARTs, ele já é mutualista de forma automática. Porque há um tratamento diferenciado aí, e o tratamento tem que ser equânime. Muitas vezes o profissional não registra nenhuma ART ao longo do ano, pagou a anuidade da mútua, ele tem acesso aos benefícios. O outro fez ARTs ao longo do ano, fez uma enorme contribuição ao sistema, não tem direito a usufruir daquilo ali. Outra coisa, o profissional entra na mútua, ele tem essa carência para começar a ter direito a fazer jus aos benefícios. Ora, se ele já está transferindo recursos a tempo para a mútua, por que não ter direito a isso? E outro problema que a gente percebe também, o tratamento é muito diferente em relação ao profissional que está na capital, o profissional que está aqui em Goiânia, em relação ao profissional que está aí no interior. E todos os dois profissionais estão contribuindo da mesma forma. Então, para isso, a gente tem que popularizar, tem que aumentar os canais de atendimento, porque a mútua é um importante meio de financiamento. Nós estamos aí vivendo uma pandemia, já estamos começando a viver uma crise econômica, e a mútua pode ter um papel muito importante na ajuda do profissional. E a gente é um conselho de profissionais tecnológicos, né? Por que não colocar a tecnologia a nosso favor? A favor do CREA, a favor da mútua. Alguns dos colegas aí comentou da dificuldade de atendimento. A gente tem que utilizar os meios tradicionais, mas também utilizar a internet, para que todos tenham acesso ao serviço. E vamos corrigir esse problema de o profissional pagar e não ter sensação de retornar algum serviço para ele. Então, um detalhe importante, eu até peguei aqui, eu até fechei minha câmera para pegar esse material aqui. Eu tive acesso a ele na última reunião de líderes que aconteceu em Brasília. Se chama Agenda Legislativa Prioritária do Sistema Confea CREA Mútua. Aqui tem um conjunto de propostas, inclusive a criminalização do exercício ilegal das nossas profissões, que estão a nível de projeto de lei, Cristóvão. Projeto de lei. Outra situação, alterar a Lei 5194 para, por exemplo, contemplar a participação no plenário de outras categorias profissionais. E por que isso aqui não sai do papel? Por que essa proposta legislativa ela não avança, de modo que isso que o Bruno acabou de falar aqui possa ser efetivado? Nós temos que reformar essa lei, nós temos que ter, literalmente, o desprendimento como presidentes de CREA, das 27 unidades da federação, de pressionar os nossos legisladores, Thales, para que esses projetos de lei sejam votados, que eles efetivamente entrem em ação, para a gente começar a desonerar a cadeia produtiva do sistema dessa cobrança de taxas, para colocar em prática essa ideia que o Bruno acabou de dizer, de uma cobrança regressiva da anuidade para quem é mutualista, para quem financia a mútua ser um profissional já inscrito automaticamente. É aquela famosa frase do colóquio, né? Eu pago, mas não levo. Eu pago, mas não levo. E uma caixa de assistência tão importante igual a nossa, não pode ter esse tipo de tratamento, que, na minha opinião, e eu gosto de deixar isso muito claro,
não é acusação, não é criar insurreição ou insubordinação dentro do sistema. Para mim, isso é injusto. Tem a CASAG, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, que oferece cursos, livros, vacinação em época de doenças endêmicas, epidêmicas ou talvez pandêmicas. E a gente não tem nada. A gente não consegue nada. Nós estamos pegando os nossos colegas que são mais experientes de sistema, que pode precisar de uma ajuda de custo para uma vacinação contra coronavírus quando chegar, porque talvez a saúde pública vai estar saturada. Por que não a gente ter esse tipo de suporte vindo de dentro ou do nosso conselho ou da própria mútua? Então, é aquela situação. Chega só de pagar e de não ter o mínimo de atenção por parte da entidade que a gente mantém. Porque senão, colegas do norte do estado de Goiás, a proposta do senhor Paulo Guedes, ministro da Economia, vai passar. Vai desregulamentar as profissões. Aí sim, Marco Aurélio, nós vamos ver a população ficar à mercê de leigos. Porque já que o conselho não vai ter poder de polícia, não vai poder atuar da forma como ele pode hoje, se acabar com os conselhos de classe, como está sendo proposto, foi apresentado num projeto de lei, aí sim, não tem mais sentido a gente estar tendo esse tipo de debate, participar de processos eleitorais e querer propor alguma mudança que seja factível para o nosso conselho nos próximos anos. Certo? É esse que é o intuito, é essa que é a ideia. São 3 anos que não serão fáceis. E talvez até sejam, porque eu gosto muito de dizer o seguinte, quando se tem boa vontade, você faz a coisa acontecer. E eu não vou trabalhar sozinho. Vou ter equipe. E a equipe vai ter que dar os resultados necessários. As tarefas serão delegadas e elas serão cobradas. Uma coisa importante que eu escutei algum colega falando que foi o Thales, a questão do envolvimento do relacionamento institucional com entidades políticas, que são a Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores e o Congresso Nacional com as 2 casas, Senado e Câmara dos Deputados. Claro que eu vou ter que ter esse tipo de relacionamento institucional. Ela é necessária, porque para a gente poder tirar do papel, Gabriel, o que está aqui, eu vou ter que conversar de maneira institucional, democrática, republicana e ética. Não buscando querer me cacifar para daqui 3 anos eu me tornar algum político de expressão. E se tornar, vai ser fruto de um trabalho bem feito do passado. Porque nós temos um pecado muito grande, viu, Thales? Xisto, Cristóvão, Gilson, Marco Aurélio e Gabriel. A gente pensa que engenheiro não tem que envolver com política. Esse é um grande erro que a gente tem. Médicos são respeitados e estão lá dentro do Congresso Nacional com cargo eletivo. Vou dar um exemplo de um deles, que é um dos médicos mais respeitados que tem, talvez, no Brasil e no mundo. Zacarias Calil. Referência na cirurgia de separação de gêmeos. Está lá como deputado federal, uma pessoa que o currículo dele por si só já fala por ele. Advogados, a gente tem vários. Engenheiros, nós temos, se eu não estou enganado, são 7 engenheiros que estão no cargo de deputados federais. Quantos deles falam a nosso favor? Quantos? Nenhum. E com todo respeito aos meus colegas engenheiros que estão lá no Congresso Nacional. Não falam, não conversam conosco, não vêm entender as nossas necessidades. Mas na hora do voto são os primeiros a bater nas nossas portas. Nós somos engenheiros e temos que nos unir. Eles não nos ajudam nessa união, então nós temos que começar isso nessa eleição. Eu sei que já passou um pouquinho do horário da live, que era para terminar às 20, mas qual que é a grande proposta de Bruno e eu nesse conjunto de mais de 1 hora de fala? É tentar criar essa ideia de união. Vamos esquecer essas divergências que nós temos, Marco Aurélio, de invasão de atribuições. Lá dentro do CREA, a gente pode brigar o tanto que for. Para a sociedade, nós estamos unidos e fechados uns com os outros. Não tem como... Tá, vou te passar a palavra, Xisto. Não tem como a gente continuar do jeito que nós estamos. Nós temos que mudar essa visão que a gente tem de que o conselho é ruim. O conselho não é ruim. As práticas dele que fizeram, as práticas de algumas pessoas, e não estou dizendo, acusando a B, C ou D, não, que foi criando esse estímulo de desilusão, desunião e de afastamento. No dia 15 de julho, se a eleição realmente se configurar, não tiver outra, ela não for adiada, nós temos a oportunidade de fazer isso. E por isso que nós estamos aqui tendo essa conversa com vocês, ouvindo, e não vai ser só conversa de teleconferência, não. Depois da eleição, o CREA tem que estar aberto à disposição de cada um
de vocês que votaram e não votaram. Não existe aquela questão. Quem não votou em mim se tornou meu inimigo. Não. A representação é dos quase 30 mil profissionais inscritos. Xisto, a palavra é sua. Você está querendo fazer alguma colocação? Habilita seu microfone. Oi, saiu? Saiu, pode falar. Então, eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar a todos, mais uma vez. Especialmente, quero cumprimentar o Roberto. Quero cumprimentar também o Marquinhos, que eu costumo chamar de meu professor. Eu que fui contemporâneo do pai dele, e agora estou tendo o privilégio de ter ele como meu colega, né? Ou eu de ser colega dele. E quero aproveitar a oportunidade para falar também sobre a questão dessa questão que o Thales colocou aí, que foi muito importante, que foi com relação à mútua. Eu, sinceramente, não tenho o que reclamar da mútua. Já fui beneficiado algumas vezes e sempre fui muito bem atendido, mas o Thales deixou uma... não sei se é o Thales, se é Bruno, deixou uma ideia legal aí, que quem paga a anuidade do CREA paga a RT, mas que não teria que pagar a anuidade da mútua, né? Eu achei legal essa colocação do menino aí, porque a gente vem pagando do CREA. Eu, inclusive, assim, não posso também reclamar mais do CREA, porque já pago a taxa mínima, já sou remido, e eu acho que é importante, principalmente para essa nova geração de engenheiros agrimensores, engenheiros de todas as áreas, né? Vincular essa questão anuidade CREA com a anuidade mútua. Com relação à questão do exercício ilegal da profissão, aqui no interior, o que a gente mais vive é isso, né? É uma concorrência, uma queda de braço aí com as pessoas que fazem exercício legal da profissão. Então, a gente vive isso aqui, é uma dificuldade enorme, mas a gente vem já numa coisa também para eu reclamar, mas eu acho que a nova geração precisa estar atenta a essa questão, né, da concorrência com pessoas chamadas contraventor na área. Uma outra coisa que deixa a gente muito constrangido, que aqui nas prefeituras, e aqui em Niquelândia, principalmente, não tem, assim, não se leva muito em consideração a questão das atribuições do profissional. Aqui, técnico assina projeto de loteamento, assina projeto de desmembramento de área, então isso não deixa de ser um concorrente também. Mas o que é pior é que os fiscais da prefeitura, eles é que dão parecer no nosso trabalho, no nosso projeto de desmembramento, projeto de loteamento, e muitas vezes quer fazer a gente alterar coisa que não pode ser alterada, como, por exemplo, uma medida, né? Uma medida de ângulo, uma medida de distância, e que às vezes a gente o trabalho da gente às vezes nem é aprovado porque a gente não quer alterar aquilo que a gente acha que não deve alterar e que não pode alterar, porque o que a gente faz hoje, daqui a 20 anos vai aparecer. Então, assim, eu tenho algumas vezes já preferi não ter o projeto aprovado pelo fato de não querer alterar aquilo que os fiscais querem que altere. Então, são os problemas que a gente vive no interior. O mais, eu acho que está bem, está de parabéns aí a nova proposta para a presidência do CREA. Parabéns, estou aqui para servir. Hoje, o meu maior objetivo o maior propósito é servir a classe, servir os engenheiros, servir o CREA. Xisto, tá? O som não está bom, está baixo. E essa outra ideia da ferramenta de facilitação para o profissional aqui no interior, eu, por exemplo, que estou aqui a 300 quilômetros de Goiânia, é muito importante que o CREA crie essas ferramentas de aperfeiçoamento, de melhoramento e disponibiliza... Xisto, seu áudio não está bom, ficou muito baixo. Tá. Deixa eu ver aqui. E disponibiliza para o profissional essas ferramentas. No entanto, a minha colocação com relação a essa reunião é isso daí e desejo boa sorte para vocês. Obrigado. Bruno, quer falar com a fala do Xisto?
Se me permite, só para deixar para a próxima reunião, próxima live, né? Uma questão. Nós precisamos também popularizar a nossa cooperativa de crédito. Porque, claro que a mútua acaba levando isso. Ao passo que, se a gente popularizar a mútua, né, Bruno, vai de encontro. E vai de encontro a minha paixão pelo cooperativismo, pelo mutualismo. Eu acho que nós precisamos, porque você anda em Goianésia, você tem duas cooperativas de crédito aqui muito fortes, concorrentes de bancos até, dos bancos privados. E eu acho que nós temos condição de fazer isso, até pelo que a mútua tem de capital e que o acesso a isso, poucos profissionais, às vezes, por não ter a informação, às vezes não consegue algum benefício. Nós temos condição de implantar isso. Eu acho que a mútua tem caixa para isso, principalmente, né, Bruno? Obrigado a todos. Só mais uma pergunta para a gente poder encerrar. Gilson ou Cristóvão, quer fazer alguma pergunta? Para a gente poder caminhar para o fim. A gente pode agendar uma outra live depois. Não? Pessoal, então vou concluir aqui com algumas considerações. Primeiro, quero agradecer vocês pelo tempo, pela paciência, de estar aí dispondo desse horário, desse tempo, para a gente poder conversar. Agradecer aqui ao Xisto e ao Marco Aurélio, os engenheiros agrimensores. Hoje é o dia de vocês, dia 4 de junho, certo? Agradecer ao Gabriel, ao Cristóvão, ao Thales e ao Gilson pelas perguntas, pelos questionamentos. E vamos entender o seguinte. Vou repetir a frase lá, se não estou enganado, ela é de Platão. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, só que serão governados por aqueles que gostam. Vamos acabar com essa apatia, com essa distância. Gilson, aí em Porangatu, estimula o pessoal a ir a votar. Thales, você na sua cidade, vamos votar, independente de qual candidato. Não importa o candidato, não gostou de mim, não gostou do Bruno, mas vamos votar. Vamos participar, vamos pegar os nossos carros e vamos lá nas inspetorias votarem. Vamos trabalhar como fiscais. Por que eu estou dizendo isso para vocês, meus ilustres colegas do Norte? As eleições desse ano, nós vamos regredir lá para a década de 80. Vai ser na urna de lona, X, e cédula de papel. Nós vamos marcar X. Tenho minhas críticas tremendas a esse regime de votação, mas é o que o CONFEA definiu, então nós vamos ter que cumprir. Nós vamos precisar de gente, colegas igual a vocês, como empenhados, fiscalizando, para a gente evitar qualquer tipo de prática pouco republicana que talvez possa passar pela cabeça de alguns incautos. Vamos trabalhar junto, não tem distinção entre engenharia, agrimensura, agronomia, tecnólogos, meteorologistas, geógrafos. Nós todos somos um só, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas que o mercado de trabalho nos impõe, com as restrições financeiras que a gente tem que lutar no dia a dia para poder manter o nosso bem-estar pessoal e dos nossos familiares e para ter a nossa qualidade de vida quando a gente estiver chegando próximo do nosso fim de carreira e a continuidade de uma outra carreira, que é aproveitar a vida. Então, a gente tem que fazer essa profissão nossa ser valorizada. Nós temos que fazer a sociedade entender que nós existimos e que nós devemos, sim, ser respeitados. E mais ainda, igual o Marco Aurélio comentou, se não estou enganado, que no interior, aonde a concorrência, não foi o Xisto, aonde a concorrência desleal estiver acontecendo, nós teremos a presença do CREA, fiscalizando e multando esse público que pensa que pode ser profissional do sistema CONFEA-CREA sem ter passado por um banco de faculdade. Esses, sim, devem ser multados. Devem ser multados e apenados com o mais rigor puro da lei. E mais ainda, para concluir minha fala, aos acobertadores, aqueles que gostam de usar da esperteza para poder ganhar dinheiro. Ainda não é crime, mas se depender de mim e do Bruno dentro do CREA de Goiás, nós vamos trabalhar para também esse tipo de profissional responder pesadamente aos olhos da lei. A honestidade tem que ser enaltecida como princípio básico da vida humana. Agora, aquele que não quer ser honesto tem que responder da forma mais dura que a lei puder colocar. Chega de paternalismo, chega de corporativismo para aquilo que é ruim. Nós temos que ser respeitados por aquilo que nós somos, nós fazemos e demonstramos todo dia no nosso dia a dia profissional e pessoal. Colegas, eu agradeço demais essa paciência de vocês. Se gostaram, divulguem,
convide os colegas para poder encampar essa nossa campanha e dia 15 de julho, quem sabe, poder soltar foguete na capital e no interior. O novo presidente do CREA foi eleito pelo voto soberano, popular e secreto. Tamo junto. Conta comigo. Peterson, só um comentário aqui. Deixa avisado aí o pessoal que o vídeo vai ficar gravado no nosso canal, tá? E aí, se vocês quiserem compartilhar com o pessoal aí da região, para eles assistirem, tá? Já vai estar lá tudo gravado e vai ficar 24 horas nos canais aí do Instagram, do Peterson, do Bruno e do Renova CREA. Tudo bem? Marca a gente pra gente repostar lá. Beleza, a gente manda aí. E outra notícia, rapidamente, Delmonte, antes que eu esqueça. Amanhã, às 18h30, eu estarei participando de uma live com a diretoria do Instituto Feminino de Engenharia, uma entidade formada por nossas colegas engenheiras, representando o interesse do público feminino da engenharia. Então, amanhã vai ser um dia muito interessante, às 18h30, no canal deles, no Instagram. É só procurar Instituto Feminino de Engenharia, e amanhã às 18h30 até às 19h30. Gente, até mais. Eu falei muito, obrigado. Na próxima terça, uma live com um geógrafo, né? Com geógrafos. Nós vamos falar com os geógrafos. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Só gostaria, assim, gostei muito da nossa conversa, achei bem interessante para os profissionais, e que essas conversas continuem após a eleição, que a gente tenha voz lá dentro. É um pedido meu e acredito que dos outros profissionais também. Gabriel, nesse aspecto eu tenho total tranquilidade. Portas abertas para todo mundo. O CREA é a casa da engenharia e das geociências. Quem não conseguir enxergar isso é porque talvez esteja na profissão errada. Gente, tchau, tchau, até breve. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite a todos. Só boa noite, deixar um pouquinho que o Thales e eu aqui é do centro, aqui, Xisto, Gilcim, Marcos, Gabriel.